Bom, então nós vamos fazer a aula 14 desse material. Isso é uma aula de revisão, ou em outras palavras, é uma aula de problemas. Então nós vamos ver aqui alguns problemas que eu vou escrever o problema e meio que a gente vai pensar junto na resolução. Tá? Aqui na folha está escrito números reais, mas pela solução você vê que está errado, tem que ser números reais positivos. Oi? Tá, então nós temos 3 números reais positivos e a gente sabe que vale uma certa condição aqui e a gente quer provar uma desigualdade. O que a gente pode fazer? Desenvolveria o que? O 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z igual a 1? Eu acho isso complicado. Você pode desenvolver os dois. Você quer desenvolver os dois lados para comparar isso? Você quer dizer isso aqui? Então, esse é um rascunho. Isso dá isso. Tá, então tem uma parte aqui que é promissora, né? Que isso aqui corta com isso tudo aqui, né? Porque a gente sabe que as duas coisas são iguais. Mas então você gostaria agora de saber que x mais y mais z é maior ou igual a 9, né? Passando o 8 para o outro lado. Tá, uma ideia boa. Mas como que a gente continua? Vocês conhecem a desigualdade das médias com média aritmética e média geométrica, né? A média aritmética é menor ou igual a média geométrica. É o contrário. Média
Então, isso aqui, se a gente pegar 3 números, digamos, para ser algo parecido, então, U, V, W, números positivos. Então, isso aqui seria U mais V mais W sobre 3. Isso é a raiz cúbica de UVW. Tá? Agora, tem uma outra desigualdade das médias que merece ser conhecida e que resolve esse problema do jeito que você começou, que é a desigualdade da média geométrica com a média harmônica. O que é a média harmônica? A média harmônica é assim, você inverte os números, faz um sobre, tira a média aritmética e inverte a média. Isso. Então, você faz 1 sobre U, mais 1 sobre V, mais 1 sobre W, sobre 3, 1 sobre isso. Tá? O que isso tem a ver? Tem a ver que a gente conhece a média harmônica de x, y, z. Claro. Pode escrever assim, por exemplo. Tá? Daqui a pouco eu demonstro a desigualdade das médias. Mas eu queria observar que ela é exatamente o que a gente precisa aqui, porque a média harmônica de x, y, z, ela é o quê? Ela é 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z sobre 3. Mas essa soma aqui dá 1. Então, a média harmônica é 3. O que é a média aritmética? É isso. Então, pelo teorema, a gente sabe, pela desigualdade das médias, a gente sabe que a média aritmética tem que ser maior ou igual a 3. Portanto, x mais y mais z tem que ser maior ou igual a 9. Que é exatamente o que a gente precisava. Então, dá certo. A ideia dá certo, se você usar a desigualdade das médias. Tá, então agora é só copiar aquilo ali, né? Tem outra solução? Tem, eu vou dar outra solução.
né? Que era o que a gente queria. A solução que eu daria aqui que é talvez uma variação da solução que está aí nas notas. Outra solução é olhar para esses 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z e dizer que a gente não gosta muito dessas frações todas, 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z. Né? Então, eu chamaria U é 1 sobre x, V é 1 sobre y, W é 1 sobre z. Então, o que a gente sabe é que U mais V mais W é 1, e a gente gostaria de saber se vale ou não o seguinte, que 1 sobre U menos 1 sobre V menos 1 sobre W menos 1 é maior ou igual a 8. E agora eu expando aqui, porque agora eu escrevo isso assim. Né? Multiplicando por UVW dos dois lados eu tenho isso. Ok? Agora eu sei isso daqui, então 1 menos U, 1 menos V, esses caras aqui eu posso escrever assim. E agora eu uso 3 vezes a desigualdade da média geométrica e média aritmética. Eu digo o seguinte, V mais W é maior ou igual que raiz de VW. U mais W que raiz de UW. E V mais W... Perdão, aqui eu escrevi errado, aqui era U mais V, né? Com 2, né? Com 2, que aqui tinha que ter um 2, então tem um 8 aqui na frente. Então isso é o 8. O VW, que é exatamente o que a gente precisava. Tá? Deixa eu só comentar por que vale a desigualdade da média aritmética, média harmônica, que a gente usou aqui antes, que eu não tenho certeza se a gente tinha visto. Tem várias demonstrações, a minha demonstração favorita é ver isso tudo como um caso muito particular dessa desigualdade aqui. Seja f uma função convexa. Então, f da média
é sempre menor ou igual que a média dos Fs. Tá? Relembrando o que é uma função convexa. Uma função convexa para qual vale um caso particular disso. Convexa é o que talvez se chamasse de ter a concavidade para cima. Então, isso é um exemplo de uma função convexa. Tá? Que seria uma definição de ser convexo? É que se você pega dois pontos do gráfico e liga por um segmento de reta, esse segmento de reta está acima do gráfico da função. Tá? Ou seja, se você faz uma média desses dois caras, isso está acima do F da média. Né? E também para médias ponderadas. Se você faz uma média ponderada, isso está acima da média ponderada dos Fs. Então, esse é um teorema. Agora, tem um exemplo de função convexa muito conhecido, que é a função 1 sobre x é convexa. Restringindo aqui os números positivos, né? Bom, aqui eu posso botar os reais, aqui tanto faz. Isso é um fato que eu acho que é bem conhecido, né? Que o gráfico é assim. Né? Tem a concavidade para cima. Né? É um ramo de uma hipérbole, né? A gente sabe que tem a concavidade para cima. Então, o que isso está... Vamos aplicar esse teorema. A f de t igual a 1 sobre t. O que a gente tem? A gente tem que 1 sobre a média aritmética isso aqui talvez eu prefira escrever assim, que é f da média aritmética de x1 até xn. E isso aqui é a média aritmética de f de x1 até f de xn. Né? A gente está aprendendo aqui 1 sobre a média aritmética desses números é menor ou igual que a média aritmética ou, se você preferir, invertendo, você tem que a média aritmética de x1 até xn é maior ou igual que 1 sobre a média aritmética de 1 sobre x1 até 1 sobre xn, e isso é quase que exatamente igual à definição de média harmônica. Tá? Por que alguém se interessaria pela média harmônica? A média harmônica, ela aparece naturalmente em alguns problemas. Se você
anda de carro durante 1 hora a 40 km por hora e depois, por 1 hora, 60 km por hora, qual foi a tua velocidade média? Você faz a média aritmética de 40 e 60 e a tua velocidade média foi de 50 km por hora. Por outro lado, se você anda 100 km a 40 km por hora e depois 100 km a 60 km por hora, ou seja, num caso você tinha tempos iguais, no outro caso você tem distâncias iguais. É um problema muito clássico de cinemática, que aí você faz a continha, né? Mas o fato é que a conta é essa daqui. Se você anda uma distância ΔS a 40 km por hora e uma distância ΔS a 60 km por hora, a tua velocidade média, ela não é a média aritmética das velocidades, ela é a média harmônica das velocidades. Tá? Se você pensar um pouquinho, você vê que isso faz sentido, porque se uma das duas velocidades for extremamente baixa, né, digamos que você ande 100 km a 1 km por hora, e depois você anda os outros 100 km a 100 km por hora. Tá? O que manda é que você ficou praticamente parado durante um tempo enorme, porque tinha um engarrafamento, talvez, ali, ou algo do gênero, né? Então, isso faz com que aquele fato de você ter corrido no resto da distância seja meio irrelevante, né? O fato é que você demorou tanto tempo ali, né, que a tua velocidade média vai ser super baixa mesmo, né? Então é a média harmônica que vale, não a média aritmética. Bom, vamos ver outro problema. Tá, aqui está escrito R*+, que eu prefiro escrever assim. Tá. O que a gente pode fazer aqui? Acho que uma boa recomendação, em geral, em problemas de álgebra, assim, é você olhar para as coisas mais estranhas e tentar lidar com elas primeiro, tá?
Esse denominador é um pouco estranho, né? Porque tem uns termos aqui no meio que envolvem as duas letrinhas. Aqui na ponta tem termos que envolvem não uma letra e outra letra, mas uma letra e um número. E os dois números são completamente diferentes. Um é 1 e o outro é 16. Mas são quadrados, né? Quadrado de 1 é o quadrado de 4. É verdade. Aí ele depois é o quadrado de 9. Vou somar. Tá, mas então, o que você... Bom, acho que talvez a primeira observação, acho que seria essa. A gente sabe que tudo é positivo. Então, talvez a gente... Não, que era o que eu estava falando, o lado direito é uma coisa simplinha. Por outro lado, o lado esquerdo é estranho, né? Então, acho que uma boa ideia é tentar mexer aqui. E o lado direito é um grande produto. Talvez se a gente fizesse aparecer produtos aqui em vez das somas, talvez a coisa desse mais certo, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, uma ideia ingênua aqui, eu acho que seria dizer, a gente acabou de usar desigualdade de médias, a gente quer que apareça produtos, vamos trocar cada coisa dessas daqui, essa soma, eu penso que ela é 2 vezes uma média aritmética. Então, eu troco pela média geométrica. E, com isso é uma pergunta, isso a gente não sabe, né? Mas eu sei isso aqui, que isso aqui é maior ou igual que 2 vezes raiz de A, 2 vezes raiz de AB, 2 vezes raiz de BC, 2 vezes raiz de 16C, que isso aqui dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4, 16, com a outra 16, outro 4, 64. Tá. Isso é bom? Pois é, não muito, né? Porque a gente provou uma desigualdade parecida com a desigualdade pedida, porém, com
com a constante errada aqui na frente. Então, essa ideia foi mais ou menos boa, não? Ela fez uma coisa parecida com o que era pedido, talvez isso seja bom, ou não, talvez precise de uma ideia totalmente diferente, não é claro. Eu acho que talvez valha a pena lembrar quando que a gente quer usar, quando a gente usa uma desigualdade, exemplo aqui, a desigualdade das médias, a desigualdade ela é melhor em umas situações e mais grosseira em outras, tá? A desigualdade das médias ela é melhor quando os números cuja média você está calculando são próximos uns dos outros. E ela é grosseira e dá uma estimativa correta, porém fraca, né, pouco informativa, se os números são distantes uns dos outros, tá? Então, talvez um exemplo aqui, se eu pego dois números relativamente próximos, sei lá, 8 e 9, a média aritmética é 8,5, quem é a média geométrica é 6 raiz de 2. Raiz de 2 é tipo 1,4. Quando a gente multiplica por 6, se fizer a conta, vai dar muito, muito pertinho de 8,5. Dá só um tiquinho menos. Por outro lado, se você pega dois números distantes, tipo 1 e 9, né? A média aritmética é 5, a média geométrica é 3, já bem longe, né? Então, se a gente usar coisas tortas, não é de se espantar que a gente chegue a resultados fracos. Mas por que isso seria torto? Eu acho que talvez um bom pensamento aqui é quando que essa coisa mais se aproxima daquilo. Ou em outras palavras, isso aqui, para essa desigualdade ser boa, o A tinha que ser perto de 1, o B perto de A, o C perto de B. Então, o C tem que ser perto de 1, mas, de repente, o C tem que ser perto de 16. Então, está ruim. Tá? Então, o que a gente pode fazer em vez? A gente precisa fazer alguma coisa meio torta para levar em conta essa diferença entre esse 1 e esse 16 aqui. Então, um truque aqui é o seguinte. De onde pode vir a ideia de fazer isso? A ideia pode vir de... Bom, a coisa deu errado porque é impossível ao mesmo tempo A estar perto de 1, B de A, ou C de B, ou esses caras assim. Porém, é mais possível, na verdade, você consegue fazer exatamente, né? Que o A sobre 2 seja 1, fazendo A igual a 2.
o B sobre 2 seja igual a A, fazendo B igual a 4, e o C sobre 2 seja igual a B, fazendo C igual a 8, e C igual a 8. Aí dá certo. Ou seja, se botar os números em PG, né? Se você pensar que tem uma PG aqui assim, 1, A, B, C, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Tá? Talvez esse ponto seja um ponto importante. Tá? Ou em outras palavras ainda, quando você quer provar uma desigualdade, às vezes é bom você adivinhar onde que ela é extrema, onde que você forçou mais para a coisa ficar igual ou quase igual. Muitas vezes é num ponto muito simétrico. No exercício anterior, que, bom, já foi embora, no exercício anterior tinha 3 letrinhas, x, y, z, e elas eram tratadas muito em pé de igualdade. Então, era razoável imaginar que coisas muito simétricas eram importantes. Mas aqui não, aqui as coisas não podem ser simétricas, porque a expressão ali não tem nada de simétrico. Então, meio que a gente tenta resgatar uma simetria que não existe na formulação original do problema. Por exemplo, assim. E agora sim eu posso usar... Quer dizer, agora novamente eu posso usar, porém agora com mais chance de sucesso, a desigualdade das médias. Eu penso que isso é 3 vezes a média aritmética, então aqui eu boto 3 raiz cúbica de A sobre 2, A sobre 2. Aqui 3 raiz cúbica de A, B sobre 2, B sobre 2. Aqui 3 raiz cúbica de B, C sobre 2, C sobre 2. 3 raiz cúbica de C, 8. 8. Desigualdade, média aritmética, média geométrica. Usada 4 vezes. 4 vezes, não do jeito mais ingênuo, mas de um jeito mais esperto. Aqui, levando em conta a assimetria do problema. E agora, se você desenvolver, aqui tem 3, 3, 3, 3, isso dá 81. Aqui tem 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 8. No que você multiplica dá 1. Tá? Então, essas potências de 2 todas que aparecem dentro das raízes cúbicas, elas se cancelam. A, raiz cúbica dá A. B, B, B com a raiz cúbica dá B. C, C, C com a raiz cúbica dá C. Que é exatamente o que a gente queria. Tá? E aquele 8 vezes 8 vai dar o que raiz? A gente cortou com os dois. Ó, esse 8 corta com 2, 2, 2. Esse 8 corta com 2, 2, 2. Tá? Aqui. A média só com 2 termos não vai dar uma aproximação tão boa. Porque os 2 termos não vão poder ficar próximos um do outro. Então, você está usando a desigualdade longe do lugar onde ela é boa. A desigualdade da média aritmética e média geométrica ela é boa quando as coisas cuja média você está calculando são próximas umas das outras. Aqui não tem como todo mundo ser perto ao mesmo tempo. Tá? É impossível o 1 ser perto de A, o A ser perto de B, o B ser perto de C, e C ser perto de 16, tudo ao mesmo tempo. Então, essas desigualdades aqui são corretas.
mas em pelo menos uma delas você está tendo muito desperdício. Ou talvez em cada uma delas você está tendo um pouco de desperdício. Tá? Porque você está usando a desigualdade das médias entre objetos relativamente distantes um do outro. Tá? Então, já tendo visto esse fenômeno antes, você tem a ideia de que talvez seja melhor fazer isso desse jeito. Quer dizer, essa solução mostrada assim, ela é muito curtinha, mas é meio mágica, né? Porque você pode se perguntar de onde veio a ideia de escrever isso assim. Quer dizer, essa passagem aqui é óbvia, né? Uma coisa super boba, mas é uma coisa estranha de se fazer. Por que de onde viria a ideia de escrever C como C sobre 2 mais C sobre 2? Não? E a resposta é que você tem que ser esperto, você tem que pensar que o ponto importante não é A igual a B igual a C, é A igual a 2, B igual a 4, C igual a 8, e, portanto, não é A que está perto de 1, é A sobre 2 que está perto de 1, é B sobre 2 que está perto de A, e é C sobre 2 que está perto de B, no ponto interessante. Professor, daria para modificar esse problema eliminando os números? Aí ia ser 1, 3, 9, 27. Para que a melhor ideia fosse, em vez de 1 mais A sobre 2 mais A sobre 2, seria melhor 1 mais A sobre 3, A sobre 3, A sobre 3? Com certeza. Com certeza. Só... quer dizer, a melhor coisa, em alguns casos, é uma média ponderada, né? Que também é correta, a desigualdade das médias com médias ponderadas. Né? O que é uma média ponderada? Você tem pesos P e 1 menos P para dois números A e B. Tá? Então, a média aritmética ponderada com peso P, digamos, de A e B, é PA mais 1 menos PB. Tá? P naturalmente entre 0 e 1, ou se você quiser, você pode pensar que você inclui os extremos 0 e 1. Se incluir os extremos 0 e 1, você tem uma média em que um dos dois caras não vale para nada. Você joga ele fora e você fica com o outro. Se você quer ou não chamar isso de uma média, é uma discussão filosófica. Né? O que seria a média geométrica com pesos P de A e B? Você faz o seguinte, você faz o A elevado a P vezes o B elevado a 1 menos P. E aí é um teorema, com demonstração análoga a tudo isso que a gente viu, que se A e B forem positivos e P tiver no intervalo 0, 1, então a média geométrica ponderada de A e B é menor ou igual que a média aritmética ponderada de A e B. Então, digamos que o problema fosse assim, ó. Seja K um número maior que 1. Encontre
o valor máximo de com A, B, C, números reais positivos. Tá? Então, qual seria a solução? A solução é uma pequena variação dessa daqui. Tá? Então, afirmamos que sempre vale que essa expressão é menor ou igual que aquele valor complicado ali. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou interpretar esse 1 mais A como uma média ponderada entre o 1 e o A, com pesos que eu vou colar daqui, né? Tá? Então, talvez você prefira até escrever isso assim, ó. Não. Tá, porque eu interpreto que isso aqui
é a média aritmética entre 1 e A com pesos 1 e raiz quarta de K. Essa é a média entre A e B com pesos 1 e raiz quarta de K e assim por diante. Tá? Então, agora, usando a desigualdade das médias, eu tenho o quê? Que isso aqui é maior ou igual que a média geométrica entre 1 e A com esses pesos aí. Ou seja, isso dá 1 elevado a 1 vezes A elevado a raiz quarta de K. Tudo isso elevado à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. Aqui, A elevado a 1, B elevado a raiz quarta de K, com esse mesmo expoente. Aqui, B elevado a 1, C elevado a isso. E aqui, C elevado a 1, K elevado a raiz quarta de K. Tudo isso elevado a 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. Tá, deu certo ou deu errado? Não, tem algo errado aqui, peraí, desculpe. O expoente o ABC está dando certo, mas o K está dando o expoente errado, né? Que aqui está A elevado a 1 mais raiz quarta sobre 1 mais raiz quarta. E idem para o B e idem para o C. Mas para o K está dando o expoente errado, então talvez eu tenha errado alguma coisa. Deixa eu ver.
Está dando, aliás, uma conclusão absurda, né? Porque está dando K elevado está dando uma coisa melhor do que a gente tinha ali para aquele exemplo, então é totalmente absurdo. Eu quero achar o valor máximo, ou seja, eu quero dizer que isso aqui é menor ou igual que alguma coisa. Eu não entendi. Fica para vocês corrigirem isso. Não estou achando erro, não. Peraí, deixa eu pensar mais um minutinho aqui. Ali embaixo, o senhor passa de ABC para a raiz quarta de K a sexta. Aquilo ali embaixo, como é que o senhor fez? Ah, pera. Ah, tá errado aqui. Tá errado aqui. É porque isso aqui... Tá, eu posso escrever assim, mas eu tenho que pensar que isso daqui é a média aritmética com pesos de 1 e A sobre raiz quarta de K. Isso. Com pesos 1 e raiz quarta de K. Isso, agora está correto.
Isso aqui é a média aritmética com pesos 1 e raiz quarta de K de A e B sobre raiz quarta de K. Isso é a média aritmética com pesos 1 e raiz quarta de K de B e C sobre raiz quarta de K. E aqui, isso é a média aritmética com pesos 1 e raiz quarta de K de C e K sobre raiz quarta de K. Agora sim, eu uso a desigualdade, que eu tinha usado incorretamente, porque eu fiz a conta de cabeça e fiz contas erradas aqui. Agora, isso é maior ou igual que a média geométrica com pesos 1 e raiz quarta de K de 1 e A sobre raiz quarta de K, vezes a média geométrica com pesos 1 e raiz quarta de K de A e B sobre raiz quarta de K, vezes a média geométrica com pesos 1 e raiz quarta de K de B e C sobre raiz quarta de K, vezes a média geométrica com pesos 1 e raiz quarta de K de C e K sobre raiz quarta de K, que é igual a 1 vezes A sobre raiz quarta de K elevado a raiz quarta de K, tudo isso elevado à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. Isso. Isso aqui é A vezes B sobre raiz quarta de K, tudo isso elevado à potência... Perdão, isso aqui é elevado à potência raiz quarta de K, tudo isso elevado à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. Aqui é B vezes C sobre raiz quarta de K, elevado à potência raiz quarta de K, tudo isso elevado à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. E, finalmente, C de K sobre raiz quarta de K, tudo isso à potência raiz quarta de K, tudo isso à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. Tá? E agora, isso é igual, continuando aqui nesse canto, eu junto tudo num grande parênteses elevado à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K. Eu boto aqui um grande denominador para juntar todas essas raízes quartas de K aqui que aparecem no denominador. Aqui em cima aparece A elevado a raiz quarta de K vezes A, vezes B elevado a raiz quarta de K vezes B, vezes C elevado a raiz quarta de K vezes C, vezes K elevado a raiz quarta de K. E agora, o que dá isso? Então, tem A elevado à potência 1 mais raiz quarta de K, e aqui
está elevado à potência 1 sobre 1 mais raiz quarta de K, então dá A. Para o B, mesma coisa, B. Para o C, mesma coisa, C. E aqui eu tenho K elevado à raiz quarta de K, e isso aqui é K, né? Raiz quarta de K elevado à quarta é K, elevado à raiz quarta de K. Então, isso cancelou com isso. Então, deu ABC. Então, deu certo. Tá? Então, o valor máximo é esse aqui mesmo que eu tinha falado. Se ali não fosse outro. Aqui? Aí você ia ter que... De qualquer forma, você tem que procurar qual é o melhor valor possível. O melhor ponto possível é ser uma PG. Para essa álgebra que está aqui. Né? O valor se é ABC, aquilo ali embaixo em cima, aquela multiplicação toda ali tinha que ser. Como é que é? É porque, olha lá, enquanto o valor máximo de ABC sobre isso daí. Isso. Aí É aquilo que está ali. É 1 sobre 1 mais raiz quarta de K à quarta. Tá. O problema era para K igual a 16. Aí a raiz quarta de 16 é 2. 1 mais 2, 3, elevado a quarta, 81. 1 sobre 81, que é o que está escrito ali. Então, 1 sobre 81 é o valor máximo. Como é que eu vou ter ideia de colocar o A como raiz quarta de K, o B como raiz quarta de K? É porque são 4, cara. A, B, C e K. Ah, porque são APG. A ideia... tem uma esperteza. Tem outras maneiras mecânicas e trabalhosas de fazer esse tipo de problema que vocês vão aprender nos cursos de cálculo, muitas variáveis, tá? Mas eu acho que dificilmente vai ser uma coisa relativamente curta, como está aqui no quadro. Para você ter uma coisa relativamente curta, uma boa técnica é se adivinhar a solução, tá? Você pega a solução e vê qual é o valor certo, e você vê o que a solução tem de especial, e você explora isso, que foi o que a gente fez aqui. Aqui a gente adivinhou que o valor máximo era obtido quando A, B, C estão em PG. Não só ABC, 1 ABCK. 1 ABCK estão em PG. Então, isso foi uma adivinhação. Né? E aí, uma vez tendo adivinhado isso, a gente... A gente explorou esse fato pegando médias que levavam isso em conta. Tá? Então, esse monte de raiz quarta de K aí aparece para dizer que, olha, esses dois números, para você se aproximar do máximo, você quer que isso seja próximo disso, isso próximo disso, isso próximo disso, isso próximo disso. Porque aí a desigualdade das médias é mais poderosa. Tá? Por isso, daquela solução super macetosa, que é que está na folhinha, né? Que tem a ideia de escrever A como A sobre 2 mais A sobre 2 e assim por diante. Né? A coisa geral é isso que está aí. Tá? Bom, está perto da hora da gente parar. Que eu me propus a fazer uma coisa que não estava no problema. O problema 3 eu vou fazer muito rapidamente, porque ele é muito trivial.
seja f de R em R uma função prove que se a função f maiúsculo de x, que é f de x, mais 1/2 de f de x ao quadrado, mais 1/3 de f de x ao cubo, é periódica, então a função f também será. Então, eu vou dar direto a solução, que está na hora de a gente parar. Escreve seja g de z igual z mais 1/2 de z ao quadrado mais 1/3 de z ao cubo. Tá? Verifique que g é estritamente crescente. Isso não é muito difícil. Se você souber um mínimo de cálculo, né, é bem fácil, que você deriva da 1 mais z mais z ao quadrado. Você precisa testar que esse polinômio é sempre positivo. Você usa o que você sabe sobre a equação do segundo grau. Você calcula o discriminante, perdão, o delta, né? Você calcula o discriminante delta, ele dá negativo, então o polinômio não tem raiz real. Não o g, né, o g'. O g' não tem raiz real, então a g é sempre estritamente crescente. Se você achar roubalheira usar cálculo, você se diverte dando uma estimativa algébrica, que também é verdade. Então, tá? Como g é inversível, né? Ela é estritamente crescente, isso quer dizer que ela é inversível. Eu posso ter dificuldades em escrever a inversa com funções elementares, né? Porque é difícil resolver a equação de grau 3. É complicado, dá para fazer, mas é complicado. Então a gente deixa assim. Tá. Agora, se isso aqui é periódico, se eu pego uma função... O que é uma função periódica? É uma função que repete depois de um período t grande, né? E depois de mais um período t grande, repete de novo. Se eu pego uma função periódica e calculo qualquer função dela, componho assim, né? Isso continua sendo periódico. Porque se depois de um tempo t grande isso repetiu, isso aqui também vai repetir. Né? Então, por exemplo, a função cosseno de cosseno de cosseno de x, ela é periódica. Ou a função esp de cosseno de x, ela é periódica. Por quê? Porque o cosseno é periódico. Então, você pega o cosseno e faz qualquer coisa com ele, isso continua sendo periódico. Tá? Bom, gente, então, obrigado pela atenção. Até a próxima. E a folhinha está aqui, se